que o curso de enfermagem da ETEC fizesse uma prevenção, porque não tem mais o que fazer, vamos dizer assim, né? A dengue já pegou boa parte da população, tá? As pessoas perguntam assim, por que um fala que é 3 mil, outro fala que é 30 mil? Porque esse dado 3 mil, gente, são pessoas que foram lá, né, se apresentaram em algum serviço de saúde como o dengue e foram notificados, quer dizer, foi feita uma ficha e essa ficha, ela vai para um sistema, tá? Esse sistema alimenta, então, todo o estado de São Paulo, que alimenta também toda a parte de saúde do Brasil. Então, tem muita gente que está se cuidando em casa. Então, por isso que essas pessoas não estão aparecendo em números, tá? Então, o que a vigilância faz? Se tem 3 mil pessoas que procuraram o serviço, quer dizer, que foram notificadas, que a Secretaria de Saúde sabe dessas 3 mil pessoas, por estarmos em estado de epidemia, eles multiplicam por 10. Então, espera-se que, né, a cada um que procurou o serviço de saúde, 9 estão em casa, preferiram se tratar dentro de casa, tá? Então, é por isso que existe essa divergência entre valores de quantas pessoas estão com dengue ou não. Cruzeiro está em epidemia? Está, isso é certo, tá? Infelizmente, as ações chegaram tarde na nossa cidade, né? Nós também estamos preocupados. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que conhece alguém. Eu acabei de sair com meu pai, ele estava colhendo sangue de novo. Meu pai está grave com dengue. Então, todo mundo aqui, eu tenho certeza que conhece alguém com dengue. Então, sim, estamos em epidemia. E assim, o que foi pedido para que nós fizéssemos não era a parte de tratamento. O tratamento a prefeitura assumiu, está tentando ampliar isso, né? Mas a nossa parte é tentar a prevenção. Por quê? Pelo seguinte, nós estamos com 2 problemas aí. Primeiro, se esse ano foi ruim, se nada for feito, o ano que vem vai ser pior, tá? Então imagina a situação que nós estamos vivendo hoje, o ano que vem muito pior do que isso, tá? É meio até complicado. Segunda coisa, a gente está entrando no outono, algumas pessoas devem estar sabendo que começou a campanha de vacina contra a gripe, né? Gripe é uma coisa, resfriado é outra. Tá? Resfriado é o que a gente pega naturalmente, que você até levanta, vem pra aula, caindo aos pedaços, mas vem. Você trabalha. Gripe não. A gripe te deixa na cama igualzinho a dengue tá deixando o pessoal na cama. Tá? A gripe, a famosa H1N1, ela é forte. Então, começou agora a campanha de gripe, porque já tem notícias, né, já espera-se, sempre se faz uma previsão. E a previsão da gripe esse ano é que ela vem forte. Então, o que a gente vai ter? Pessoas com uma imunidade, quer dizer, uma defesa de dentro do corpo muito fraca, quem passou pela dengue. Infelizmente, um dos problemas da dengue é isso, tá? As pessoas ficam falando plaqueta, ótimo, cai plaqueta mesmo. Mas uma das coisas que não se fala muito é que a dengue destrói também a imunidade, quer dizer, a defesa de cada pessoa. Então, nós estamos pegando pessoas que estão todos, né, quem passou pela dengue com a defesa muito prejudicada, para agora encarar uma gripe, tá? E isso se torna, né, a situação aqui em Cruzeiro se torna muito pior por esse motivo. E é isso que está preocupante. Então, por exemplo, quem acabou de passar pela dengue, a gente está recomendando nem ir tomar vacina de gripe ainda, dá um tempo para a vacina. Porque a vacina, que seria uma coisa para te ajudar, para prevenir, vai acabar causando a gripe nessa pessoa, tá? Então, a dengue está fazendo um estrago tão grande e que é o que eu falei para vocês, os sintomas, eles vão embora até logo, tá? 10 dias, 15 dias, você pode ser que não sinta mais. Infelizmente, o corpo leva meses para repor tudo isso que o vírus da dengue destruiu. Tá? Então isso está sendo um problema, é a grande preocupação nossa. A gente está saindo agora com a campanha de vacina, né? Então, por exemplo, ontem foi feito asilo, sábado foi feita campanha, então tem os grupos que começam, né? Depois sobra, a gente acaba passando para todo mundo, mas existe esse grande problema. Se a gripe vem forte esse ano, como que as pessoas vão estar depois de uma dengue para receber uma gripe também? Já que os estragos do vírus da gripe são muito parecidos com o vírus da dengue. Tá? E o grande medo nosso também é o quê? Os sintomas da gripe, do H1N1, também são muito parecidos com os sintomas da dengue. Tá? Então, quem não vai no serviço de saúde, não vai colher o sangue, não vai procurar, vai acabar tendo essa confusão.
tá? Então, essa seria a intenção da parceria do Estado com a Prefeitura, tentar, né, fazer essa prevenção para que o ano que vem a dengue vem, porque não tem jeito, nós somos um país tropical, ela vem, porém que venha mais amena, que seja mais fácil lidar, não o caos que foi. Até que está melhorando, o número de dengue está caindo um pouco. Se alguém aqui, que mora em Cruzeiro, chegou há um mês atrás ir num serviço de saúde, viu o caos. Parecia aqueles hospitais do meio da guerra, tudo montado de qualquer jeito, todo mundo deitado aqui, uma coisa impressionante. Hoje já está mais calmo, tá? Mas é o que eu falei para vocês, se esse ano foi desse jeito, e se nada for feito, a tendência é o ano que vem piorar muito mais, tá? E aí, o que se faz com a resistência dessas pessoas, tá? Então, a dengue, ela tem 4 vírus, ou seja, você tem 4 chances de pegar na vida. Então, cada vez que você pega é um vírus, você pegou esse vírus da dengue, você não pega ele de novo. Seu corpo consegue produzir anticorpos e te protegem para nunca mais pegar. Só que você pega a primeira vez e saiu dela, as próximas vezes que você pegar, a chance dela se tornar uma dengue pior é muito grande, tá? Então, eu sei que todo mundo tá de saco cheio dessas musiquinhas na rua, olha o seu pneu, olha não sei o quê, o caminho da minha casa tem uma casa, nós foram no rádio reclamar, fizeram limpeza na casa. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão tentando, estão procurando, cada hora é uma coisa que aparece, né? O cloro, então todas essas coisas. Mas assim, o que a gente veio mais mostrar aqui não é essa parte, mas é a parte da doença em si. O que a gente precisa ficar preocupado em relação à dengue? Tá? O que a gente precisa realmente tirar a pessoa dentro de casa e correr, porque a dengue existem várias maneiras. E o pior de tudo é que esse ano ela veio tão diversificada que tudo que a gente aprendeu que era dengue, ela está mudando. O vírus, ele está se modificando. E a cada modificação que ele apresenta, os sintomas também são diferentes. Então, principalmente os sintomas referentes à pele que está assustando a gente. São coisas que a gente não estava acostumado a ver em relação à dengue e que a partir de agora a gente está conhecendo. Então, o Ministério da Saúde, a gente fez um grande treinamento com os enfermeiros do município. Esse treinamento foi passado para todos os alunos do curso de enfermagem para mostrar essa modificação que aconteceu. Tá? Então é isso que a gente vem mostrar para vocês, como que a doença dengue está se mostrando para as pessoas, tá? Essa parte não deixe água parada, essas coisas, né, já está se falando bastante. Só que os sintomas preocupantes da dengue não estão sendo muito divulgados. Então é isso que a gente queria mostrar. Aí a Cássia vai só começar a falar, então, depois eu termino a minha fala. Ali. Bom dia. Então, gente, agora vamos falar para vocês o que é dengue e como ela começa, os sintomas dela, como se apresenta. Então, a gente se vocês conseguiram ler fixamente ali, pode ver que ela começa com uma febre, mas que nem a Samira estava explicando, que o vírus ele é um mutante, né? Ele está se transformando, muita gente que agora está vindo já direto com a pele manchada. E no caso, o certo, por motivo dele a mutação dele está se modificando, agora não é mais vindo com a febre direto. Um já vem com vômitos, outro já vem com mancha nas peles. Entendeu? Então, pode fazer a lente? Setinha lateral. Aqui. Seta lateral. Isso. Então, vocês podem perceber que aqui está mostrando o mosquito. Ele vem com listas brancas nas pernas e no dorso. Ele é escuro e menor que um pernilongo. Você pode perceber que ele é um mosquito que não faz zumbido. Você recebe a picada, mas você não percebe que é ele, porque ele é muito minúsculo, é uma coisa pequenininha mesmo. Vocês não percebem. Então,
ele tem o hábito de ser diurno, né? O horário dele mesmo, fazer mais ou menos pelo que o pessoal está falando, é das 10, mais ou menos assim, por volta. Eles pedem para deixar a casa aberta quando o carro fumacê passar. E a fêmea, vocês podem anotar que ela deposita ovos em águas paradas, limpas. Então, que a gente mais conscientiza o pessoal a olhar, tipo assim, se tiver um banheiro desativado na casa, sempre está cuidando dos vasos sanitários, cuidando dos ralinhos, colocando, como é que fala? Cloro, para poder não deixar o ovo fecundar ali. Você pode ver que muita gente ainda está falando também que ele também está fazendo, botando os ovos em águas paradas sujas já. Vocês veem como o vírus está mudando demais mesmo. Então, após 72 horas, dependendo das condições climáticas, transforma o mosquito adulto. Depende do clima, que agora a gente, principalmente agora no frio, agora que é mais rápido ainda dele se mudar. Ali vocês podem ver o mosquito, o estado dele, como é que fala? O estado mutante dele, que primeiro ele começa nos ovos, segundo estado de larva, terceiro estágio de larva mais evoluída. Você pode perceber que já começa a nascer algumas, como é que fala? Umas asinhas, vocês podem perceber. E lá ele já está na polpa. Aí em cima vocês podem perceber que é um mosquito já adulto. A reprodução do mosquito é de 50% do ovos a cada 72 horas. Duração do ciclo completo, 9 dias. 30 dias, tempo estimado para o mosquito. Então vocês podem perceber que não é que nem a galera está falando, que ele morde e morre. Não é verdade, isso não foi comprovado, mas pode perceber que em 30 dias estimulado, se ele morde uma pessoa, vai morder quantas mais? Mas só que o que a gente está pedindo é consciência de todos, né? Olhar nos quintais, não deixar garrafas viradas, né? Por mais que a gente fala, a gente ainda entra nas casas, ainda encontra água parada. Vocês têm que ter mais consciência, conscientizar os vizinhos também sobre isso, tá? É o que eu peço para vocês. Então, vou passar. Todo mundo tem certeza, né, que já sabe que assim, por que existe o combate ao mosquito? Porque a partir do momento que você destrói o mosquito, você quebra o ciclo de transmissão, tá? Só que tem um sério problema. Já existem pesquisas mostrando que alguns mosquitos, eles não precisam mais picar uma pessoa contaminada para ele se contaminar e passar para outra pessoa. Alguns mosquitos, algumas fêmeas, estão conseguindo botar ovos já com o vírus. Ou seja, ela não precisa ter achado uma pessoa doente para que ela possa picar essa pessoa doente. A partir do momento que ela tem o vírus, ela bota os ovos com o vírus e quando esses ovos se tornam, né, o Aedes aegypti adulto, ele já tem o vírus para passar para outras pessoas. Então, pesquisas já estão mostrando que isso está acontecendo, tá? Então, não tem jeito. A única maneira da gente interromper, conseguir parar essa doença, óbvio, né? Até se conseguir uma vacina para ela, é a eliminação do mosquito. O mosquito como um vetor, então, ou seja, um ser, né, que vai levar o vírus de uma pessoa para outra pessoa, ele é o grande responsável pela reprodução dar certo. Então, se a gente destrói o mosquito, você quebra a cadeia, tá? E uma coisa muito importante, a dengue de maneira nenhuma tem como uma pessoa passar dengue para outra pessoa, tá? Então é necessário um mosquito sim. Então é uma doença transmissível onde se não existir o vetor, não existe transmissão de doença, tá? Então as pessoas têm também, por exemplo, uma pergunta que existe. Ah, mas se a AIDS transmite na relação sexual através de sangue e fluidos, a dengue também consegue? Não, a dengue não consegue ser transmitida dessa maneira.
Uma outra dúvida que as pessoas têm. O mosquito, quando ele pica uma pessoa, então, que já tem uma doença no sangue, como uma hepatite B, uma hepatite C, AIDS, o mosquito consegue também passar essas doenças? Não, ele não consegue, tá? Esse mosquito, ele consegue ser portador do vírus que causa a dengue, não a AIDS, não a hepatite, não essas doenças que são sexualmente transmissíveis ou transmitidas através do sangue. Existe a dengue clássica, que é o que espera que ela apareça, a maneira que ela apareça, então a gente chama de dengue clássica. Então, a partir do momento que você se pica, a doença leva de 3 a 5 dias para se manifestar. Por que ela leva esse tempo? Esse é o tempo que o vírus fica dentro do seu corpo se multiplicando. Depois que ele se multiplica, é que ele consegue realmente causar a doença. Então, se hoje eu acordei com febre, com dor de cabeça, não quer dizer que foi essa noite que eu fui picada e nem essa manhã, tá? Então, são de 3 a 5 dias depois da picada é que você percebe, começa a aparecer os sintomas. Então é lógico, o que mais está chamando atenção na dengue clássica ainda é a febre, né? Então você não tem um motivo para essa febre aparecer, é uma febre alta, então no primeiro dia ela começa com 37,5, vai subindo, 38, 38,5, tem pessoas chegando a 39,5, que é considerado já uma febre grave, precisa ser abaixada com urgência isso aí. A dor na cabeça em qualquer região da cabeça e dor atrás dos olhos. Quem tem dengue reclama que às vezes não consegue virar os olhos de um lado para o outro, que já dói, tá? Essa indisposição, tá? Essa vontade de só ficar na cama e dor nas articulações. Então essa dor nas articulações é o que atrapalha, né? A pessoa fala, nossa, até para virar na cama dói, até para ir tomar um banho dói. Dói mesmo, porque o vírus ele consegue se instalar em cada articulação do corpo da pessoa. Por isso que dói tanto assim, tá? E outra coisa que está chamando a atenção são as manchas vermelhas na pele. Então é lógico, você conhece sua pele, sabe que você não tem nada, e aí de um dia para o outro você começa a aparecer umas placas vermelhas. Podem ser grandes ou podem ser manchinhas, como se pegasse uma caneta vermelha e fizesse um monte de pintinha no corpo, tá? Tudo isso demonstra a dengue. E outras coisas assim que não são da dengue clássica, mas que eu falei pra vocês, que hoje está aparecendo. É a falta de apetite. Então muita gente fala, nossa, emagreci quando eu tive dengue, porque eu não conseguia sentir vontade de comer nada. Antes, há anos atrás, isso não era sintoma clássico de dengue. A perda do paladar, então isso também prejudica, a pessoa não sente vontade de comer porque ela nem sente o gosto da comida. A diarreia e o vômito, que a gente vai ver, são coisas assim que acabam atrapalhando, que acabam tornando a dengue algo mais grave, tá? E o fígado aumentado. Aí você fala assim, nossa, mas como que eu sei que meu fígado está aumentado? Primeiro, não são todas as pessoas que isso acontece. Geralmente são pessoas que já tiveram problema no fígado, como uma hepatite quando era criança. Muita gente teve hepatite na infância e com isso, quando o vírus da dengue passa pelo fígado, ele acaba aumentando o tamanho do fígado. Quando você passa pelo médico, ele palpa a barriga da pessoa, ele consegue perceber, fora que a barriga fica bem dolorida. Então dá para perceber isso. Infelizmente, teria que ver de perto essas manchas, aqui que são mostradas algumas dessas manchas, tá? Que o nome técnico é exantemas. Então essas manchas avermelhadas, tá? Que modifica toda a estrutura da pele. Algumas parecem quando você está com muito frio, que você olha a sua pele, ela fica toda modificada. Pode ficar. Aqui um exemplo clássico, essa pessoa que está cheia de mancha, você aperta a pele dela e quando você solta, ela fica esbranquiçado. Então isso aqui é outro sinal clássico que está mostrando a dengue pra gente. Aqui então não tem como ver, aqui está mostrando um braço cheio de pintinhas vermelhas. Então, como eu falei, é como você pegar uma caneta vermelha e encher de pinta a pessoa, tá? Essas pintas vermelhas, ela pode aparecer em qualquer região do corpo, inclusive o rosto.
E aí, como eu falei, aquilo ali é sinal clássico. Muitas vezes a pessoa acaba ficando dentro de casa com aqueles sinais. Esses daqui são os sinais que a gente está pedindo para levar a pessoa num serviço de saúde. Por quê? Esses sinais de alarme, eles aparecem quando o vírus realmente ele ultrapassou o limite que a gente pode suportar. Então ele destruiu tanto o seu sistema imunológico, a sua defesa, que ele te deixou muito abaixo do que você poderia suportar. Tá? Então esses sinais de alarme eles aparecem também em pessoas que já possuem uma outra doença. Então diabéticos, hipertensos, pessoas que tomam medicação para tireoide, pessoas que tomam remédio para convulsão. Qualquer pessoa, então, que seja dependente de algum medicamento ou que tenha uma doença crônica. O que é uma doença crônica? É aquela doença que não tem cura, então a pessoa convive com ela para o resto da vida. São nessas pessoas, principalmente, que esses sinais de alarme estão aparecendo. Então é sinal que a dengue, quando o sinal de alarme aparece, é sinal que a dengue ultrapassou o limite que a pessoa consegue suportar. Então muitas vezes essa pessoa precisa ser internada, vai receber hidratação através de soro, ela já não pode mais só ficar tomando soro em casa, tá? Então vai ser modificado o tratamento que está sendo dado para essa pessoa. Então assim, dor na barriga, uma dor forte, tá? Não é... A primeira coisa que a gente pergunta quando a pessoa chega é dor de cólica, é dor de vontade no banheiro? Não, é dor mesmo, tá? Vômito, por que o vômito é preocupante? Se a gente está pedindo para a pessoa ingerir 4 a 5 litros de líquido por dia, né? A pessoa vomitando, quer dizer, além dela não estar ingerindo, ela está perdendo o que ela tinha. Então o vômito ele é importante nesse sentido, né? Ele chama atenção nesse sentido. Pessoas que estão vomitando, muitas vezes vai ser parado essa parte, né, de ingerir o líquido e ela acaba recebendo soro pela veia para tentar ajudar essa pessoa. Alteração na consciência, então pessoas estão tendo desmaio à toa, desmaiou, tá com algum sinal de dengue, leva para um serviço de saúde também, tá? Pessoa que não para de suar frio, então você vê que ela está suando, você põe a mão na pele dela, está gelada. Muitas vezes isso é sinal de uma pressão muito baixa. A dengue altera sim a pressão das pessoas, tá? Independente se você tem problema de pressão ou não, a dengue está conseguindo atrapalhar bem a pressão. Qualquer hemorragia, então o povo fala, nossa, dengue hemorrágica, você vê o quê? A pessoa pondo muito sangue para fora? Não. A pessoa começa com um pequeno sangramento no nariz, um sangramento na gengiva, vai falar, você olha na boca da pessoa, a boca está sangrando. Então, começa com um pequeno sangramento. Ninguém começa sangrando demais. Esse é o problema, tá? O problema é que está se esperando muito para procurar atendimento ou, né, sei que o atendimento aqui em Cruzeiro estava muito prejudicado, então demorava muito para chegar à conclusão que era uma dengue hemorrágica. A tontura, eu falei, desmaio, né? Pessoa urinar menos, então se ela está urinando menos, ou a urina está cor laranja ou avermelhada, é preocupante. Se ela tiver cor laranja ou avermelhada, é sinal que ela está tendo hemorragia através da urina. E se está urinando menos, é sinal que a sua hidratação está muito prejudicada. Então você deveria estar ingerindo muito mais líquido do que você está hoje. A dificuldade para respirar, tá? A sonolência, então aquela pessoa que o tempo todo só quer dormir, você mesmo se acordando ela, por exemplo, para beber alguma coisa, ela não consegue se manter acordada. Ou uma pessoa que do nada ela começa a se agitar. Tudo isso é sinal que o vírus está interferindo no sistema nervoso central da pessoa. E temperatura. Se eu falei pra vocês que é normal na dengue você ter febre, tá? Então, agora você verificou a temperatura 38,5, ó, febre. Daqui meia hora cai a temperatura, você põe a mão na pessoa, ela tá gelada, essa mudança brusca é sinal de alerta. É sinal que você não pode deixar essa pessoa dentro de casa, tá? Então, qualquer pessoa que chega com qualquer um desses sinais no serviço de saúde, eles estão sendo classificados, porque nesse treinamento foi passado assim, existem
4 tipos de pacientes que são recebidos. Então, esse paciente é classificado numa gravidade maior, tá? Ele tem prioridade no atendimento e principalmente, né, ele vai receber outras medidas de tratamento para tentar que ele saia desses sintomas de alerta. Então, é isso que a gente está pedindo para as pessoas. Percebeu pelo menos um desses sintomas de alerta, já procura um serviço de saúde. Aqui é exemplo de hemorragia, então tem pessoas que cometem esse sangramento nos olhos ou na boca, tá? Eu não sei se alguém já ouviu falar, tá falando bastante dessa prova do laço, tá? Então fala, faz prova do laço, deu positivo, deu negativo, o que é prova do laço? Então é uma maneira, né, da gente examinar a pessoa e que não custa nada. Então o que a gente faz? Primeiro a gente verifica a pressão da pessoa, tá? Depois de verificada a pressão, a gente tira uma média e insufla o aparelho de novo no valor da média e mantém 5 minutos insuflado, apertando o braço da pessoa, tá? Criança é 3 minutos, adulto 5 minutos. Se após esses 5 minutos o braço da pessoa encher de pintinha vermelha, a gente fala que a prova do laço deu positivo, tá? O que isso significa? Significa que o paciente já tem, né, já é considerado uma pessoa de alerta, um paciente com sintoma de alerta. Então, a pessoa com prova do laço positiva, tá? Ela já é encaminhada a colher exames, ela já vai, saindo o resultado do exame, ela vai passar pelo médico e muitas vezes ela acaba ficando internado. Então, essa prova do laço, ela é interessante por esse motivo, né? Você pode fazer em qualquer lugar que você tenha um aparelho de pressão, você acaba não machucando, você não precisa de nada demais. Você vai fazer 10 vezes ao dia numa pessoa que não tem problema. Ah, mas eu fiz uma vez a prova do laço e deu negativo. Ótimo. Não, pode ser que amanhã ele dê positivo, tá? Então, a dengue ela vai se modificando ao longo dos dias. Então, a prova do laço deveria ser feita todos os dias. Então, o que está acontecendo? Quando uma pessoa chega num serviço de saúde e relata os sintomas, tá? É verificada a pressão, a temperatura e já é feita a prova do laço para já se nortear o que vai ser feito com essa pessoa. Então, essa prova do laço ela está ajudando bastante. Para quem já passou pelo serviço de saúde e recebeu uma carteirinha, deve ter visto escrito na carteirinha, prova do laço, positivo ou negativo, tá? Então, isso foi comprovado que isso é um bom sinal para que a gente tome uma decisão do que vai ser feito. Aqui são outras maneiras da gente perceber que a pessoa está evoluindo para dengue hemorrágica. Então, sangramento embaixo da unha. Então, se a unha estiver sem esmalte, você olha a unha, ela está vermelha embaixo. Então, é sangramento embaixo da unha, tá? Isso aí tem acontecido. Ao invés de você colocar o sangue para fora, o sangue ficar debaixo da pele em forma de hematomas, tá? Que o braço ali está mostrando. Então, esses hematomas, ele está mostrando também que você está tendo um sangramento exagerado. E, ou, além do hematoma, as placas vermelhas também. Se, como eu falei para vocês, né? Todos aqueles sintomas, se qualquer um deles piorarem, já é uma grande chance da pessoa ter dengue hemorrágica. Aí vocês podem perguntar assim, então dengue hemorrágica é sinal que vai morrer. Não. O problema, como eu falei, é que em Cruzeiro demorou para se perceber o que estava acontecendo, então pessoas morreram sim de dengue hemorrágica. Mas a partir do momento que é detectado, existe cura sim. Só que ela vai sair, por exemplo, se ela estava num postinho, não é ali que uma dengue hemorrágica precisa ser tratada. É dentro de um pronto-socorro, é dentro de uma UTI que uma dengue hemorrágica é tratada, tá? E aí, esse tratamento é que estava demorando, e é isso que foi piorando a situação. Então, todos aqueles sintomas que eu falei, se eles se tornarem fortes ou se as hemorragias aparecerem, né, a gente classifica esse paciente como um paciente grave, um paciente que tem uma chance muito grande da dengue hemorrágica, é o que eu falei pra vocês. O tratamento dele ele se modifica totalmente, não é o que a gente está fazendo por outras pessoas. O soro, dar o sorinho pra pessoa fazer em casa, não está sendo só isso que está sendo feito. Tá. Aqui é uma pessoa, óbvio, né?
em fase terminal da dengue hemorrágica, tá? Então ninguém fica em casa dessa maneira, tá? Vou esperar aparecer que mostrou. Não, isso aqui já é uma pessoa internada que há dias já estava com sintomas de dengue hemorrágica, que não foi tratado, tá? E provavelmente foi levado para um hospital, já estava bem grave. Então, quando ele chega nesse ponto, olha só para vocês verem, ele já tem sangramento, tanto, né, o sangue indo para fora do corpo, quanto se instalando debaixo da pele, tá? Então, isso aqui é um exemplo clássico, mas de uma pessoa com dengue hemorrágica em fase terminal já. Então, é por isso que a gente está tentando alertar que só umas pintinhas vermelhas que você não tinha, que apareceram do nada, já são considerados sinais para você correr atrás, para não chegar a um absurdo desse. Tá, para a dengue clássica, então, o que está sendo feito? Você pode falar assim, nossa, mas que raiva, não dá remédio. Não existe uma medicação para destruir o vírus, tá? Quem destrói o vírus é o nosso corpo, não tem jeito. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ajudar o seu corpo a destruir. E por que tem gente que sara da dengue em 4 dias e tem gente que está ficando 15 dias com sintomas? Porque depende de como o seu corpo estava, pronto ou não, para fazer um combate ao vírus da dengue. Como eu falei para vocês, é um vírus complicado que está se modificando e está, vamos dizer assim, tapeando bastante o nosso sistema de defesa. Então, a hidratação. Por que essa hidratação? Porque todas as vezes que o nosso corpo está, né, tentando destruir um vírus, a gente perde muito líquido com isso, tá? As reações químicas que as células fazem para esse tipo de combate faz com que a gente perca muito líquido. Então, está se falando em 4, 5, até 7 litros de soro por dia, tá? Ah, é bastante? É, só que nesse caso está sendo o suficiente, não está sendo bastante. O repouso, por quê? Porque a partir do momento que você faz repouso, você dá um descanso para que o seu corpo trabalhe só o seu sistema imunológico. Tá? Agora, se você quer trabalhar o sistema imunológico, trabalhar a mente tentando ler, estudando, trabalhando o corpo, isso atrasa o trabalho do seu sistema imunológico. Por isso que o repouso é tão importante, tá? E a medicação usada é só para amenizar sintoma, ou seja, para você suportar mais a dor e para você abaixar a febre. A medicação que está sendo dada jamais é para destruir vírus, como eu falei, o vírus ele é destruído pelo nosso corpo, tá? Então a medicação que é indicada é só para isso, para que a gente suporte os sintomas para passar pela doença até que o corpo reaja. Então, o que seria interessante, como eu falei para vocês? Seria que a gente primeiro tratasse o nosso sistema imunológico. Como que a gente deixa a nossa defesa pronta para trabalhar? Ingerindo alimentos, né, bastante frutas, alimentos que tenham vitamina C. As células do sistema imunológico, elas são produzidas a partir da vitamina C. Por isso que se fala tanto, né, em ingerir a vitamina C. Mas é por esse motivo, tá? Então, uma boa alimentação, tudo isso mantém o seu sistema imunológico adequado para trabalhar. Agora, quando você acaba de sair de uma doença, tá, e já entra em outra doença, o seu sistema imunológico não está pronto para te defender de novo. Tá? E esse é o problema. Então, era isso que eu estava falando para vocês em relação à gripe. Você sai de uma dengue, aí entra agora inverno, entra a gripe. Você não está pronto. Você acabou de sair de uma dengue, você não está pronto para combater uma gripe já. Tá? Pode ir. E essa polêmica em cima do medicamento, tá? O que está proibido são todos os medicamentos derivados do ácido acetil salicílico, ou o famoso AS, tá? Ou qualquer medicamento que tenha um outro nome, mas quando você vai ler a composição tem o ácido acetil salicílico. Por quê? Qual que é o problema desse medicamento? O problema é que uma reação, né, secundária que a gente fala dele é causar pequenas hemorragias, tá? Quando você está bem, ele não vai causar essas hemorragias.
Mas a partir do momento que você tem um vírus que pode causar hemorragia, você toma um medicamento que também pode causar hemorragia, você o quê? Aumenta a sua chance de ir para uma dengue hemorrágica, tá? Então, por isso que todo medicamento derivado desse ácido, ou o famoso AS adulto, AS infantil, eles estão proibidos na dengue. Tá? A dipirona está liberada e o povo agora está com uma briga com o paracetamol. Primeiro, mandou todo mundo tomar paracetamol ou Tilenol, que é a mesma coisa. Aí agora não quer mais que o povo tome, tá? O que é a polêmica em cima do paracetamol? A polêmica é o seguinte: uma grande quantidade de paracetamol para pessoas que têm problema no fígado pode também acabar atrapalhando. Mas quem que tem problema no fígado? Quem teve hepatite já, tá? Quem tem cirrose, pelo amor de Deus, né, gente? Não é todo mundo que tem cirrose, tá? Ou tem já foi diagnosticado com qualquer doença no fígado. Então vamos pensar assim, na população são poucas pessoas, mas está se falando, você não toma mais Tilenol, Tilenol vai te destruir, o Tilenol está piorando a dengue. Não é isso. O problema do Tilenol é com o fígado, não tem nada a ver com o vírus da dengue, tá? Então o AS sim, o AS existe um grande problema para que a dengue não se torne hemorrágica, mas o Tilenol não, tá? Então para parar com isso, quando você vai no serviço de saúde, só é dado mesmo medicamento à base da dipirona. Porque a dipirona ela consegue abaixar a febre e reduzir a dor. Quem tem dengue diz que não adianta, que dor não para totalmente, né? Ela reduz, ela melhora, mas as pessoas falam que a dor não acaba de maneira nenhuma. E como eu falei para vocês, qualquer um daqueles sintomas que deixam de ser a dengue hemorrágica e passam a ser sintomas de alerta, se até então você não procurou um serviço de saúde, teve qualquer sintoma de alerta, você tem que procurar, tá? Porque o primeiro sintoma de alerta já é uma grande chance de algo complicar. Pode ser que não, mas é a partir do quê? Dos exames de sangue. Tem gente que está colhendo exame de sangue todos os dias. Mas por quê? Porque está dando tanta alteração que ele precisa ser monitorizado todo dia para ver se essa doença está evoluindo para bem ou para ruim, tá? Para bom ou para ruim, desculpa. Então, é você indo até uma unidade básica de saúde é que existe esse controle. Então as pessoas estão recebendo uma carteirinha e ali é marcado todos os resultados do exame todos os dias que você faz. Então tem gente que nem precisa fazer exame. Mas por quê? Porque quando é decretado epidemia numa cidade, parte do princípio que se você tem 3 sintomas da doença, você já é considerado também, né, que você tem a doença, tá? Somente em cidades onde está decretada epidemia, tá? Então o que acontece? Tem pessoas que estão indo no posto, recebem as orientações, recebem o soro, mas não está colhendo sangue. Tá? Mas por esse motivo. Ah, mas não quer dizer que eles nem sabem se eu tenho dengue. Sabe por isso. E pessoas que têm qualquer sintoma grave de alarde, está colhendo sangue e fazendo um acompanhamento mais de perto. Tá? Então é isso que está sendo feito. Só que isso é medida de combate. Então é para tentar ajudar quem está agora. Tá? Isso ajuda? Lógico que ajuda. Mas não ajuda para o ano que vem. Isso não faz nada para o ano que vem. Tá? Então é o que eu falei pra vocês, a nossa preocupação é como vai vir a dengue o ano que vem para Cruzeiro ou para cidades ao redor. Porque, né, no Brasil não é só Cruzeiro que está em epidemia de dengue, o estado de Minas Gerais, várias cidades estão em alerta, Rio de Janeiro também, várias cidades em alerta, mas a nossa preocupação é como que ela vai vir no ano que vem. Tá? Então, todas essas medidas são só para combater o que está acontecendo agora, mas a gente já precisa pensar um ano antes para o ano que vem, o que vai ser feito para que isso não piore cada vez mais. Então, como a gente já falou, né, são essas medidas de prevenção que vai tentar ajudar que o ano que vem seja melhor um pouco. Tá? Então, todo esse cuidado, e infelizmente o que foi esquecido em Cruzeiro também, é que na fase que não se fala muito de dengue, que foi o inverno de 2012, ninguém também, né, ficou falando na cabeça das pessoas. E infelizmente tem pessoas que gostam muito de
planta, ainda fica muito com os pratinhos. Tem muita casa fechada para alugar. Essas casas fechadas para alugar também têm sido grandes criadouros do mosquito. Então, é outra coisa nova, é esse fato de colocar o cloro nos ralos. Ralo, gente, que você não tem movimento de água ali, tá? Diferente, por exemplo, ralo de um banheiro que você toma banho, todo dia alguém toma banho ali. Ali não tem problema, porque a água está sempre em movimento, tá? O problema são os ralos onde não há água sempre ali passando. Então vamos supor, um ralo que ali só vai água uma vez por semana. Opa, ela fica 6 dias que tem água parada ali. Já dá para ser um criadouro, tá? Então nesses ralos que tá pedindo para colocar o cloro, né? Atrás das geladeiras frost free, que são aquelas geladeiras que descongelam sozinhas, elas têm uma bandeja e nessa bandeja vai acumulando água, tá? Ali tá pedindo para colocar detergente, porque o detergente não permite também que o ovo evolua. Então essas pequenas coisas que a gente está tentando, né, lembrar as pessoas. E isso, correto, como eu falei pra vocês, é ficar 2013 inteiro lembrando isso, pra lá em dezembro, que o calor já está horroroso,